O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. No século XI, começou-se na igreja o costume de, no dia 1º de novembro, agradecer e louvar a Deus, adorar a Deus por todos os nossos irmãos que já estão no céu. É o dia de todos os santos. O que é um santo? O santo é aquele que de tal modo viveu unido a Cristo, de tal modo viveu no amor de Cristo, de tal modo praticou na sua vida o Evangelho, que já está no céu. Este é o santo. Existem aqueles que a igreja garante que estão no céu, então são canonizados, quer dizer, são colocados no cânon, na lista, na relação dos que estão no céu. E compreenda bem, meu querido irmão, não é a igreja que faz o santo, não é a igreja que coloca no céu. A igreja apenas atesta que eles estão no céu. A igreja atesta que aqueles irmãos estão no céu. Quem coloca no céu é Cristo, com a sua morte e ressurreição. Uma coisa é eu colocar no céu, outra coisa é eu dizer que eles estão no céu, colocados por Cristo. Mas existe uma multidão, diz o Apocalipse, milhões de milhões, que a gente não conhece, que a gente não sabe com certeza. Você certamente conhece na sua vida santos, conhece. Pessoas que viveram de tal modo, unidas a Cristo, viveram de tal modo o Evangelho, que já estão na glória. Estes são os santos. Estes não precisam da nossa oração. Pelo contrário, eles rezam por nós. Eles intercedem por nós, porque estão unidos a Cristo. Têm o Espírito de Cristo, o único mediador, que é Jesus. E como a gente reza aqui na terra uns pelos outros, os do céu também podem rezar pela gente. É isto a intercessão dos santos. Nada do outro mundo. É simplesmente eles rezarem por nós. Como nós aqui na terra já rezamos uns pelos outros. E por que podemos rezar uns pelos outros? Porque temos desde o batismo o Espírito de Cristo que reza em nós. Já não sou eu quem ora, quem reza, é Cristo que reza em mim. Se alguém disser que um santo não pode interceder por nós, então também tem que dizer que nós não podemos rezar uns pelos outros. E isso está errado porque a Escritura diz e a Escritura manda que nós rezemos uns pelos outros. Então, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. E no dia 2, a igreja reza pelos seus filhos, pelos fiéis que já morreram e que ainda estão se purificando dos seus pecados. Porque compreenda, o nosso destino eterno é estar com Cristo, é o céu, ou estar longe de Cristo para sempre, é o inferno. Então não tem jeito. Céu ou inferno, nós plantamos já nesta vida. Se minha vida eu vou vivendo na abertura para com Deus, eu estou construindo o meu céu. Meu céu é Jesus, viu, meu irmão? O seu céu é estar com Cristo. Se você vai construindo a sua vida fechada para Cristo, você vai construindo o seu inferno. Aí você pode perguntar, e por que rezar então pelos mortos? Quem está no céu não precisa de oração, já está na glória. Quem está no inferno,
oração nenhuma resolve, porque o inferno é eterno. Então, por que rezar pelos mortos? Pelo seguinte, olhe, quantos de nós é cristão, é aberto para Cristo, ama a Cristo, deseja seguir Cristo, no entanto vai guardando durante a vida umas incoerências, uns pedaçozinhos ruins com os quais não rompeu de verdade. Ora, uma pessoa assim, e isto acontece com a maioria de nós, assim que morrer, claro que não vai para o inferno. Procurou viver unido a Cristo. Mas, ao encontrar o Cristo, no abraço com Cristo, Cristo que é fogo abrasador, cheio do Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, aquilo que foi imperfeição, aquilo que foi pedaço ruim, aquilo que foi defeito não corrigido, egoísmo não sarado, é purgado, é queimado nesse encontro com Cristo. É essa purgação que a gente chama de purgatório. O purgatório não é um lugar. O purgatório não está entre o céu e o inferno. Não. O purgatório é a purificação para o encontro com Cristo. Aqueles que passam pelo purgatório é porque vão para o céu. É por esses que a igreja reza, pelos fiéis defuntos. Fiéis quer dizer os cristãos, Christi Fidelio, os fiéis de Cristo. Com todo cuidado, veja que mãe carinhosa, veja que mãe cuidadosa é a Santa Igreja de Cristo. A igreja reza por esses. O dia de finados é um dia católico. É um dia da liturgia católica. É um dia no qual a igreja reza pelos seus filhos mortos. É dia de você rezar pelos seus mortos. Por favor, meu querido irmão. Morto não precisa de aplauso, nem de saudade, nem de homenagem. Os mortos precisam de oração. Você participar da missa, pedindo por eles, mandar colocar a intenção deles na missa, ir ao cemitério para rezar por eles. Pode rezar em casa? Também pode. Rezar no cemitério tem um gesto bonito. Eu saí da minha casa, eu ir lá, parar um pouco, meditar sobre o sentido da vida e sobre o sentido da morte, e rezar por aqueles a quem amei nesta terra. Uma coisa importante, a igreja é tão cuidadosa, que de 1º até o dia 8, a igreja lhe dá a oportunidade de receber uma indulgência plenária e aplicar pelos mortos. Eu não vou explicar aqui agora o que é indulgência, porque vai me dar muito trabalho e eu quero ocupar esta hora com uma outra coisa. Mas fique sabendo, indulgência é uma coisa boa e necessária. E você pode oferecer uma indulgência plenária aos seus mortos. Como você, se confessou recentemente, ou se não se confesse, até o dia 8, você indo à missa, mandando rezar pelo seu morto, a quem você quer oferecer a indulgência. E depois indo ao cemitério, e ali meditar um pouco sobre o sentido da vida, da morte, depois rezar nas intenções do Santo Padre, o Credo, o Pai Nosso, o Glória ao Pai e a Ave Maria, você então está oferecendo uma indulgência pelo seu morto, aquele morto que você quiser. Dia 2, você não precisa nem ir ao cemitério. Na igreja mesmo, ou em casa, você pode receber a indulgência, fazendo isso que eu disse. Indo à missa, tendo se confessado, indo à missa, comungado, oferecendo a missa por aquele morto, e depois meditar um pouco sobre o sentido da vida, da morte, e rezar o Credo, Pai Nosso, Glória ao Pai e Ave Maria, nas intenções do Santo Padre. A igreja é cuidadosa conosco na vida e na morte. Mas o que é a morte? O que acontece conosco depois da morte? Eu queria ler com você, se você tiver a sua Bíblia, pode pegar. Pegue a sua Bíblia. Eu queria ler com você detalhadamente 3 textos da Sagrada Escritura. 3 textos que abrem assim para a gente o mistério da vida e da morte. Já pegou sua Bíblia? Vá, homem, pegue. Não demore não. Pegue porque vale a pena. Pegue, se quiser, aí pegue uma caneta, se sente. Se sente e vamos juntos rezar com a Sagrada Escritura na mão, para compreender o que a nossa santa fé católica ensina sobre a morte. E o primeiro texto, são 3 textos,
é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Encontrou? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos ler juntos? Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Está aí. Nós cristãos, querido irmão, querida irmã, sabemos o que acontecerá conosco depois da morte. Às vezes, em missas de finados, em missas de sétimo dia, as pessoas querem dar uma palavrinha depois da missa. Aí dizem, fulano, onde quer que você esteja, não. Não, nós sabemos qual é o nosso destino. Olhe como São Paulo diz, não quero vos deixar na ignorância. Não quero vos deixar na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros aí do mundo, que não têm esperança, que têm ideias vagas, imprecisas, palpites sobre o que é a morte e sobre o que acontece após a morte. Oh, meus irmãos, é uma coisa tão séria a vida, é uma coisa seríssima a morte. Como a gente não sabe o que acontece? Sabe sim, porque o Senhor nos revelou. E aí então São Paulo diz, com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Está vendo? Quando a gente pensa na morte, quando você pensar na morte, na ressurreição, você tem que pensar não primeiro na pessoa que morreu, você tem que pensar primeiro em Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso coração quer palpitar com o coração de Jesus. Nós cremos que Jesus, que sendo Deus se fez homem como eu, como você, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus não pode mais ser encontrado no túmulo. Jesus não tem restos mortais. Jesus ressuscitou. Se cremos que Jesus morreu, e morreu de verdade, e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele, com Jesus, conduzirá os que adormeceram. Quem morre unido a Jesus, ressuscitará com Jesus. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, nos dá esse Espírito Santo de vida nos sacramentos e nos ressuscitará na força do Espírito Santo. Nós ressuscitaremos com Jesus. Nós ressuscitaremos como Jesus. Nós ressuscitaremos por causa de Jesus. Essa palavra tão bonita do apóstolo. Cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele, com Jesus, conduzirá os que adormeceram. Sim, ressuscitará, meus irmãos. Eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, aqui São Paulo escreve essa carta no ano 51. E São Paulo aqui ainda pensava que Jesus viria tão logo, tão breve, que ele ainda estaria vivo. Por isso ele diz, olha, nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão, em primeiro lugar, os que morreram em Cristo. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Compreenda, compreenda. Aqui São Paulo usa umas figuras, trombeta, o Senhor descendo nas nuvens, a gente se encontrando com Jesus nos ares. Cuidado, isso são imagens. Eram modos de falar que todo mundo falava assim. Aqui a gente tem que tirar a casca e olhar o que São Paulo quer dizer. Ele quer dizer isso.
quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. E nós não sabemos quando nem como será. Escute só. Mas será, acontecerá. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória, os corpos dos mortos ressuscitarão primeiro. Toda essa criação será transfigurada em glória. Os corpos de nossos mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós também seremos arrebatados. Atenção. É a única vez que aparece essa palavra arrebatado. Tem seitas aí que dão um valor a isso, fazem uma zoada com essa palavra arrebatamento. O que é ser arrebatado? É só isso, ser ressuscitado. Quando Cristo se manifestar em glória, quem estiver morto, no seu corpo ressuscitará. E na sua alma já está com Cristo. É o terceiro texto que nós vamos ler, eu vou mostrar isso. Que os mortos já estão com Cristo. Não estão dormindo, não. Dormindo estão os corpos, não as almas. Mas eu vou mostrar. Então vejam. Quando o nosso Senhor aparecer em glória, os corpos dos mortos ressuscitarão gloriosos, na glória de Cristo. O corpo do seu parente, do seu filho, dos seus pais, de uma pessoa acidentada, de uma pessoa paralítica, de uma pessoa mutilada, que foi enterrado ou que foi cremado, este corpo vai ressuscitar em glória. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E depois aqueles que estiverem vivos serão transfigurados. Ninguém, mesmo estando vivo, vai ressuscitar desse jeito. Não dá. Esse corpo que eu tenho agora, a minha alma do jeito que eu tenho agora, não suporta a eternidade. Não suporta a glória de Deus. Vivos ou mortos, nós seremos transfigurados em glória. É o que São Paulo quer dizer aqui. Veja, nós que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados, como que aspirados pela glória de Cristo, junto com eles, com os mortos, sobre as nuvens. Por que sobre as nuvens? Porque na Bíblia a nuvem significa o mundo de Deus. Quer dizer, nós entraremos no mundo de Deus ao encontro do Senhor nos ares. Não é que a gente vai subir, meus irmãos, porque o céu não está lá em cima nem embaixo. O céu não está nesta dimensão. Subir quer dizer nos ares, porque quer dizer que a gente passará para uma vida superior. E aqui vem o mais importante dessa passagem. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui o que é mais importante nesse texto que eu li é essa última frase. Estaremos sempre com o Senhor. Pronto. Essa é a nossa esperança. Estar com Cristo é o meu céu. Como será o céu? Eu não sei. Como será em detalhes? Eu não sei. São Paulo diz o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que o coração humano sequer imaginou. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu não sei com detalhes, mas uma coisa eu sei. O céu é estar com Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre dos que morreram na sua família. Lembre agora dos amigos que já partiram. E na oração, recomende-os ao Senhor, para que lhes dê o perdão dos pecados que eles não tiveram a coragem de romper, de deixar nesta terra, apesar de terem buscado sinceramente o Senhor, e que o Senhor os acolha na plenitude da sua glória, e que no fim dos tempos ressuscite também os seus corpos, juntamente com os que estiverem vivos, quando Cristo, nossa vida, se manifestar. Agora vamos para um outro texto, que é o mais importante do Novo Testamento, da Bíblia toda, sobre a ressurreição. É a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15. Você vai notar que quando a Bíblia fala da ressurreição, fala da morte, ela começa sempre falando de Cristo que venceu a morte. Por exemplo, os espíritas dizem assim, olha, não há morte. O que existe é a desencarnação. Eu não sou meu corpo, eu só tenho um corpo, como uma casca. Eu sou meu espírito desencarna e eu passo deste plano para um plano superior. E depois me encarno novamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Escritura não ensina isso.
Cristo não ensinou isso. Isto não é a realidade, não é verdade. A morte atinge o homem todo, o seu corpo e a sua alma. A morte é primeiramente uma separação, uma quebradura dentro do homem. Eu sou meu corpo, eu sou minha alma. E eu me quebro, corpo e alma se separam. Depois eu me separo das pessoas a quem amo na terra. Me separo da minha história, me separo de tudo que eu construí, me separo do mundo no qual eu sempre vivi. Então a morte é um mistério de quebradura, de dor, sim. E o homem sozinho não tem como vencer a morte. Não tem. É em Cristo que eu venço a morte. Ah, mas a alma é imortal. É. Deus já criou a alma imortal porque queria banhá-la na glória de Cristo. Porque nos criou para a amizade eterna com Ele. Mas se a alma fosse só imortal e sem Cristo, do que me serviria viver uma vida, a vida todinha, a eternidade todinha, com uma vida igual a daqui, só que fora do corpo, mas de saudade, de ansiedade, de lutas. Não, isto não é vida. A ressurreição é outra coisa. É a gente ser banhado na vida de Cristo, vida gloriosa, uma vida que a gente nem consegue imaginar como é, de tão gloriosa que é. Vida na alma e vida no corpo. Pois bem, mas isso a gente vai ver aos poucos. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. Então, São Paulo, veja, a nossa esperança não é eu acho, na minha opinião. Não. É o evangelho da igreja, o evangelho que é transmitido desde os apóstolos, o evangelho que é guardado na nossa santa igreja, na santa igreja de Cristo, porque Cristo deu na força do Espírito Santo a garantia de assistir o Papa e os bispos na guarda e na transmissão desse evangelho, desta boa notícia. E qual é esta boa notícia? Escute o resumo do evangelho. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber. Paulo não inventa o evangelho. O cristão crê na fé da igreja. Eu recebi da igreja, diz São Paulo, aquilo que eu vos transmiti. Olha o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. É que o teu pecado está perdoado, porque Cristo morreu pelo teu pecado. As pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo, porque tiveram em Cristo o perdão dos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, venceu a morte. Será que é uma ilusão? Não. Olha o que diz ainda São Paulo. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Apareceu primeiro a Pedro. Cefas é Pedro, porque Pedro e os seus sucessores, os papas, Pedro é a primeira testemunha da ressurreição. E depois aos 12, de quem nós bispos somos os sucessores. Então o evangelho é uma certeza. E a igreja, pela sucessão apostólica, continua testemunhando que Cristo morreu e ressuscitou. E aí então, vamos pular um pouquinho para dar tempo para a gente continuar. Vamos para o versículo 12. Aí São Paulo diz: se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Porque existiam cristãos na Grécia que não acreditavam na ressurreição, que diziam que no máximo a nossa alma ia para a glória, mas o corpo não. São Paulo diz: ora, Cristo é a causa da nossa ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou para nos ressuscitar. Se vocês dizem que não há ressurreição, então estão dizendo que a ressurreição de Cristo também não existiu. É perdida.
Não. Se não há ressurreição dos mortos, então vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E que Cristo ressuscitou é a verdade central da nossa fé. E São Paulo então diz no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não o teria ressuscitado. Olhe, aqui o argumento de São Paulo, o raciocínio de São Paulo é impressionante. Ele está dizendo isso, olha. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é mentirosa. Não adianta a igreja fazer caridade. Não adianta a igreja consolar. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã não tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, terminaremos todos no pântano da morte, no abismo da morte. Se Cristo não ressuscitou, ele não nos arranca da morte. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a vossa fé. Eu sou cristão porque quero ressuscitar. Eu sou cristão porque não quero ficar na morte. Nós somos cristãos. E hoje, cheios de esperança, colocamos nossos mortos nas mãos de Cristo, vencedor da morte. E São Paulo é tão danado, viu? É tão firme, que diz, escute só, se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus. A gente estaria mentindo sobre Deus. Por quê? Porque estaríamos dizendo que ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato ele não o teria ressuscitado. O que é que São Paulo quer dizer? Ô irmão, a gente prega que tu ressuscitarás, porque Cristo ressuscitou, porque Deus o Pai ressuscitou Jesus, e Jesus te ressuscitará como ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado recebendo o Espírito Santo do Pai, e esse Espírito ele te deu no batismo, na crisma, na Eucaristia, e ele te ressuscitará. Então, se os mortos não ressuscitam, é porque Cristo não ressuscitou. E a gente então está pregando uma mentira, dizendo que Deus ressuscitou Jesus, sem que Jesus tivesse ressuscitado, porque é um falso Messias, porque não é verdadeiro. Compreende? São Paulo quer dizer que tudo na nossa fé depende disso. Se a gente ressuscita ou não. Se não ressuscitar, vamos procurar outro meio de vida. Vamos deixar de ser cristãos. Pois, escute ainda o que São Paulo diz no versículo 16. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos uns tolos, uns iludidos. Ô irmão, se hoje a gente reza pelos mortos, é porque a gente sabe que Jesus venceu a morte. É porque a gente sabe que nossos mortos estão nas mãos de nosso Senhor. Que Ele lhes dê o descanso eterno. Que Ele lhes dê a paz. Estamos comentando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Agora vamos para o versículo 20. Já escutamos, se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam, e a nossa fé cristã seria inútil, seria uma bobagem. E aí então agora no versículo 20 São Paulo diz, mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Isso aqui é importante. Cristo não só ressuscitou, mas ressuscitou como primícias. O que são as primícias? Eram os primeiros frutos da terra que o agricultor colhia e oferecia a Deus, apresentava a Deus, representando a colheita toda. Então o que São Paulo está dizendo é que na ressurreição de Cristo, a nossa já está garantida. Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram, da humanidade toda. Com efeito, diz o apóstolo, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. O morto, de quem você hoje sente saudade,
por quem você reza, ele não vai ressuscitar porque tinha força. Ele vai ressuscitar porque Cristo morreu e ressuscitou por ele. E aí diz São Paulo, versículo 22, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Todos, cada qual, porém, na sua própria categoria. Como primícias, Cristo. Ou seja, como causa da nossa ressurreição, como motivo da nossa ressurreição é Cristo. É Ele que ressuscitando nos ressuscita. Depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda a autoridade. E aqui eu pulo um pouquinho para o versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Está aí. Está vendo? Então, o que São Paulo está dizendo é que em Cristo todos nós seremos ressuscitados, porque Cristo ressuscitou. Depois, uma coisa interessante, vamos pular um pouquinho, porque o capítulo 15 é muito comprido, e para que dê tempo a gente vê-lo todo. Vamos pular agora para o versículo 35. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Então, tudo bem, os mortos ressuscitarão em Cristo. Mas como? Com qual corpo voltarão? E São Paulo vai responder. E começa dizendo, insensato. Por que insensato? Insensato porque tu estás querendo pensar as coisas do céu como as coisas da terra. Tu queres entender como é um corpo glorioso? Um corpo glorioso pertence ao céu, não a esse mundo. Então, insensato. Aí São Paulo vai dar umas explicações interessantíssimas. Olhe como ele diz. Ele pensa na agricultura. Deixa eu explicar a você. Aquilo que semeias morre primeiro, e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E de acordo com sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. É uma comparação muito bonita. São Paulo quer dizer isso. Olha, você joga um caroço de feijão no chão. O caroço morre e Deus faz nascer o pé de feijão. Não nasce um pé de milho. Você não enterrou o feijão, nasce feijão. Agora, uma coisa é o jeito da semente de feijão. Outra coisa é o jeito do pé do feijão. É feijão, mas feijão e semente e o feijão pé. Eu morrerei, se Deus quiser. Eu serei sepultado. É o meu corpo que foi sepultado. É o meu corpo que vai ressuscitar. Mas não desse jeito de agora. Como o pé do feijão é diferente do caroço do feijão. É o meu corpo, mas não mais desse jeito. Porque agora é um corpo glorioso. É diferente. E aí São Paulo diz mais. Escute só. Escute como São Paulo é firme nisso, né? Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro do brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de uma estrela para outra há diferença de brilho. O que é que São Paulo quer dizer? Ele quer dizer, olha, se os corpos deste mundo são diferentes, imagine a diferença entre o corpo agora e o corpo glorioso. Aí é que é uma diferença grande. Uma diferença que a gente não pode imaginar. Se existe carne diferente agora, você sabe o que é uma carne de porco e uma carne de cordeiro. O que é uma carne de peixe e a carne vermelha. Se são tão diferentes, imagine a carne agora e a minha carne depois de ressuscitada. É isso que São Paulo quer dizer. E aí ele diz, escute só, coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Versículo 42. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível.
como o corpo de Cristo, porque agora é um corpo cheio do Espírito Santo. Semeado na humilhação, ressuscita na glória de Cristo, porque cheio do Espírito Santo. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Então o corpo que eu tenho agora é um corpo psíquico, com essa vida humana daqui. Mas o meu corpo ressuscitará totalmente glorioso, de tal modo que eu não sei nem explicar como será. Não tem jeito. É o meu corpo, este corpo, mas não desse jeito. E São Paulo diz, olha, se existe corpo só com vida natural, com vida psíquica, existe também corpo espiritual. Por favor, corpo espiritual não quer dizer corpo sem matéria, quer dizer corpo totalmente transfigurado pelo Espírito Santo. Corpo espiritual quer dizer corpo espirituado, cheio do Espírito. É como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural, dotado de vida. Então, o homem só terra a terra é um homem com um corpo biológico e com uma vida inteligente, com consciência, com liberdade, com inteligência. Só que essa vida desse jeito não dura para a vida eterna. É o último Adão, é Cristo, que é um ser espiritual e que dá vida. Por que Cristo é um ser espiritual? Evaporou, foi? Virou fantasma, foi? Não! É que Cristo agora, no seu corpo humano e na sua alma humana, é cheio do Espírito Santo. E ele dá esse Espírito Santo nos sacramentos. Dá o Espírito de ressurreição àquele que crê nele. Por isso São Paulo diz, olha, o último Adão, que é Cristo, é um ser espiritual, quer dizer, cheio do Espírito Santo, e que dá vida. Veio primeiro, não o ser espiritual, mas o natural, o psíquico. Depois é que veio o espiritual. Veio Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. O primeiro homem, formado da terra, era terrestre. Somos nós sem Cristo. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual o homem celeste? Tais serão os celestes. Então, os mortos morreram como homens terrestres, mas ressuscitarão em Cristo como homens celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer. A carne e o sangue, quer dizer, o homem como ele está agora, não podem receber de herança o reino de Deus. Nem a corrupção receber a herança da incorruptibilidade. Ou seja, ninguém, se Jesus voltasse hoje, eu teria que ser transfigurado, você teria que ser transfigurado no seu corpo e na sua alma. Não adianta. Esse corpo corruptível não aguenta a glória da incorrupção. Não adianta. Quando Cristo se manifestar, quem estiver vivo será queimado, acrisolado no Espírito Santo, de modo que esse corpo será transfigurado num corpo de glória, e a nossa alma será transfigurada em glória também. Senão não aguenta a vida eterna. Aquilo que nossos mortos já experimentam na hora da morte, assim que o corpo morreu, a alma foi transfigurada, e o corpo será transfigurado no final dos tempos. Aqueles que estiverem vivos, quando Cristo vier, serão transfigurados naquela hora. Por isso São Paulo diz, olha, no versículo 51, vou ainda revelar-vos um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Não tem jeito. E esse ser transformado é uma espécie de morte. Não tem jeito. Esse corpo meu vai ter que ser acrisolado, transfigurado. Aí sim, São Paulo diz ainda no versículo 53, pois é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade e este ser mortal se vista de imortalidade. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo que está em Cristo, o novo Adão, o verdadeiro Adão. Cristo está no céu, cheio do Espírito Santo no seu corpo e na sua alma. E nos dá este Espírito Santo dos sacramentos. Por isso é que para a vida eterna é importante os sacramentos. Não basta crer em Jesus. É preciso receber a vida, ou seja, o Espírito de Jesus, que é Espírito de ressurreição.
Como é que eu recebo? Nos sacramentos. E aí sim vai se cumprir o que a Escritura diz. A morte foi tragada pela vitória. A morte foi derrotada, foi engolida. E aí São Paulo zomba mesmo no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Acabou-se. Eis aí, meus irmãos. Dia de finados. Não é só dia de saudade. É dia de esperança certa. É dia de colocar nossos mortos nas mãos do Senhor, porque eles estão com Cristo. De verdade. Tudo o que queremos agora é que o Senhor os acolha na glória, dando-lhes o perdão de seus pecados. E os mortos ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. Eu já expliquei para você que o nosso corpo da ressurreição, nós não podemos nem imaginar. É um corpo cheio do Espírito Santo, transfigurado. Já lhe disse também que nossa alma será transfigurada. A questão agora é essa. Como vai ser isso? Quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão. Mas quem morre agora? O que acontece com sua alma? O que acontece com seu corpo? Nossos irmãos protestantes dizem, não, ficam dormindo e ressuscitarão só quando Cristo vier. Não, isso não é verdade. A Escritura ensina diferente. Por exemplo, São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, diz, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Nem a vida nem a morte nos poderão separar do amor de Cristo. Então, assim que eu morro, na minha alma, eu já vou estar com Cristo. Nossos mortos já estão com Cristo. O inferno e o céu começam logo depois da morte. E o corpo? O corpo ressuscitará no último dia. Então, quando a gente fala na ressurreição do último dia, está falando na ressurreição do corpo, da carne. A alma ressuscita logo. A alma é transfigurada logo após a morte. Isso eu vou mostrar a vocês agora bem direitinho na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Aliás, a carta aos Hebreus diz que no céu está uma multidão dos espíritos dos justos que já chegaram à perfeição. Já chegaram, já estão lá. Você pode olhar a carta aos Hebreus, olha aqui, Hebreus 12, pode olhar. Vós, ao contrário, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. E o que é que tem lá na Jerusalém celeste? Já vos aproximastes agora da Jerusalém celeste, do céu. O que é que tem lá? Olhe, repare que folia, que festa. Da reunião festiva de milhões de anjos. Da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Que primogênitos são esses? Os primeiros mártires de Cristo. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são os espíritos dos justos que chegaram à perfeição? Os santos. Olha aí, os santos, os espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Como é que se pode dizer que no céu não tem ninguém? Está todo mundo dormindo. Nossa Senhora está no céu e já está em corpo, ela já está em corpo e alma. E os outros só em espírito, só em alma. E de Jesus, o mediador da nova aliança, e da aspersão com o sangue mais eloquente que o de Abel. Pode olhar na sua Bíblia. Se você que está me ouvindo, meu irmão, for evangélico, na sua também tem. É que talvez você nunca tenha prestado atenção. Hebreus 12, 22. Então leia e creia do modo certo. E o modo certo é aquele que a Igreja Católica ensina, porque foi fundada por Cristo, e há 2000 anos ensina assim, assistida pelo Espírito Santo. E por que diz que os mortos estão dormindo? Nos seus corpos. Até na missa a gente diz isso. Quando a gente reza pelos mortos, a gente diz, os que adormeceram no Cristo. E por que usa essa história de dormindo? Para dizer que se estão dormindo, vão se acordar. Nossos corpos serão despertados em glória no fim dos tempos. Mas nossas almas não. Nas nossas almas nós já estamos com Cristo. Se você acha que o que eu estou dizendo é uma conversa assim mais ou menos mole, então você olha ainda a carta aos Filipenses, no capítulo 1. Dê uma olhadinha. Tem um texto interessante. São Paulo diz assim, olha, Filipenses 1, versículo 20. Olhe, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu escape da morte, quer não.
Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é que para São Paulo morrer é lucro? Se fosse para ficar dormindo, se fosse para não ir para o céu logo, morrer não era lucro. Mas escute o que ele vai dizer. Versículo 22. Ora, se continuando na vida corporal, eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Está aí. Para São Paulo, ele sabe que se ele partir agora, vai estar com Cristo. Vai ser um daqueles espíritos que já chegaram à perfeição, de que fala a carta aos Hebreus. Então, essa ideia de que no céu está Jesus sozinho, o céu está vazio, é errada. Olha, o Apocalipse é uma multidão. Veja, uma multidão. E é interessante que no Apocalipse aparece até os santos rezando. Ali naquele texto muito bonito, quando João vê embaixo do altar as almas dos justos, que vão dizer: até quando, Senhor onipotente e eterno, demorarás a fazer justiça sobre a terra? Ou seja, são os santos, os que já estão no céu, rezando, pedindo que Deus faça logo justiça, pedindo que Deus dê logo um basta ao sofrimento desta vida e que venha logo o julgamento. Está aí, meus irmãos. Então, é uma ideia errada, é uma ideia que não é correta, não é de acordo com a Escritura, não é de acordo com a tradição de fé da igreja nesses 2000 anos, dizer que no céu só está Cristo e que os mortos estão dormindo. Isso não é verdade. Os mortos estão dormindo nos seus corpos. Mas eu quero deixar isso bem claro agora, naquele texto que a gente vai ver. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos lá, vale a pena. Olha, São Paulo diz: sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída. Qual é a tenda em que você mora nesse mundo? O seu corpo. Escute, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas e que é eterna. Que moradia é essa? É o meu corpo transfigurado. É o meu corpo agora cheio do Espírito Santo de Cristo. É o meu corpo em glória. E como vai ser isso? São Paulo já disse, eu já expliquei. São Paulo diz: insensato. Tu não podes descrever. Mas será um corpo glorioso. Aliás, é por isso que gememos, suspirando, por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste. Sobrevestidos, digo, se é que seremos encontrados vestidos e não nus. Perfeito. O que é que São Paulo está dizendo? Diz: olha, a gente queria mesmo era não morrer. A gente queria mesmo era que o nosso corpo fosse glorificado, sem perder esse. Fôssemos sobrevestidos. Isso, se a gente estiver vivo quando Cristo vier. São Paulo já disse na primeira carta: nem todos morreremos, mas todos seremos transfigurados. Aí ele diz: isso se a gente for encontrado vestido. Quem é que estará vestido? Quem estiver vivo quando Cristo vier. E não nu. Quem é que estará nu? Nossos irmãos que já morreram. Por que estão nus? Porque estão lá na glória com suas almas, sem o corpo. Veja, eles já estão lá com as suas almas, felizes da vida, mas estão sem o corpo. O corpo está enterrado ou está cremado. No final, eles vão ser vestidos novamente. Com esse corpo, sim, mas não desse jeito. É um corpo novinho em folha. Todo glorioso, todo ressuscitado. Quem morreu velhinho, ressuscita no vigor. Quem morreu aleijado, ressuscita inteiro. Quem morreu sem um membro, ressuscita completo. Quem morreu abortado, quem morreu criancinha, ressuscita pleno. Então, um corpo glorioso. É o meu corpo, mas em glória plena. Aí São Paulo diz aqui: olha, agora o que a gente queria era não precisar perder esse corpo e ficar desvestido no céu. Porque a separação de corpo e alma é sempre traumática. A gente queria ser encontrado vestido e não nu. É isso que São Paulo está dizendo. Você está vendo?
E o interessante é que isso tem em todas as Bíblias, também dos nossos irmãos evangélicos. Mas, infelizmente, parece que só vem uns capítulos. Vamos lá, vamos mais. Olhe, sim, nós que moramos na tenda do corpo, estamos oprimidos e gememos, porque na verdade não queremos ser despojados. Ninguém quer morrer. Eu creio no céu, eu creio em Jesus, mas não queria morrer. Porque perder esse corpo é uma experiência dolorosa, traumática, desconhecida. Está certo? Então, não queremos ser despojados, mas sim sobrevestidos, de modo que o que é mortal, este corpo, o que é mortal em nós, seja absorvido pela vida. E quem nos preparou para isto é Deus, que nos deu seu Espírito em garantia. Perfeito. Você não foi batizado no Espírito Santo de Cristo? Você não comunga o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo? Pode ficar tranquilo. Esse Espírito Santo, assim que você morrer, vai transfigurar a sua alma. E no fim dos tempos vai transfigurar o seu corpo. Está aqui a garantia. São Paulo diz, já nos deu como garantia, como penhor, o Espírito Santo. O mesmo Espírito no qual o Pai ressuscitou Jesus. Jesus nos dá esse Espírito nos sacramentos, para que a gente possa ser ressuscitado. E aí então São Paulo diz, versículo 6, estamos sempre cheios de confiança, e bem lembramos de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. É o que os nossos mortos já têm. Eles já deixaram os corpos e já foram morar junto do Senhor. Como é que pode dizer que eles estão dormindo? Como é que pode dizer que Nossa Senhora, que os santos estão dormindo? Não estão, a Escritura diz tudo o contrário. Está vendo? Católico, você não precisa ter medo da Bíblia, não. É só pegá-la e lê-la que você vê o quanto a nossa fé é bíblica. A Bíblia nasceu na igreja. Então reze pelos seus mortos. Eles precisam da sua oração. Lá no primeiro livro dos Macabeus está escrito, é um pensamento justo e reto, justo e piedoso rezar pelos mortos. Mas vamos lá mais, escute só. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, ao Senhor, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. São Paulo diz, olha, a gente quer agradar a Deus, quer enquanto vive aqui na terra, quer lá no céu, porque é Deus a garantir a nossa vida. É Jesus que nos dá a vida. Aliás, São Paulo, novamente, todos temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, que tiver feito de bem ou de mal ao longo da sua vida corporal. Aqui já é o juízo final. Imediatamente após a morte, eu compareço diante de Cristo. Pronto, céu ou inferno já. Se for para o céu e precisar de purificação, sou purificado. Por isso que rezamos pelos mortos. Mas no final dos tempos, esse juízo, que foi particular, vai aparecer às claras, para todos. Todos verão. E o meu corpo será ressuscitado, para ser glorificado no céu, ou para se danar eternamente no inferno. Está aí, meus irmãos. É muito claro isso, é muito claro, tá certo? Nunca duvidem disso. Nunca duvidem do que Nosso Senhor nos ensina, do que a Escritura diz. Você pode dizer, e tem a chance de eu ser condenado no juízo particular e absolvido no final? Não, não são dois juízos. É o mesmo juízo, em dois momentos. Está certo? Primeiro momento, eu compareço diante de Cristo logo após a minha morte. Pronto. E aí já é céu ou inferno. Mas no segundo momento, e é terrível isso, quando a história terminar, aí sim aparecerá para todos, os eleitos e os condenados. E eu verei as consequências do que eu fiz de bom e de ruim. Eu não posso ver agora, porque a história não terminou. Eu só posso ver até o fim as consequências do que eu fiz de bom e de mal, quando a história humana terminar. Eu lhe dou um exemplo. Veja, Hitler morreu já há quanto tempo? Mas o que ele fez aqui, as consequências estão aí ainda.
Quantas famílias foram destruídas? Quantos ficaram traumatizados, que geraram filhos traumatizados? Veja. Então, só no fim da história é que aparecerá claro o efeito das minhas ações. No ofício divino, na liturgia das horas, que todo padre reza, e você, se quiser rezar, reze, vale a pena. No ofício divino, a igreja sugere que se reze, se cante como hino o Dies Irae. Dies Irae, quer dizer, dia de ira. É um poema do século XIII, composto por Tomás de Celano, um frade franciscano. Só para vocês verem como esse hino é forte. É o hino da Idade Média, que lembra a responsabilidade nossa de decidir por Cristo. Porque um dia estaremos todos diante do tribunal de Cristo. Escute só. O hino vai falar aqui na Sibila, vai falar em Davi e vai falar na Sibila. Deixa eu logo explicar o que é isso. Davi, por causa dos Salmos, que fala no juízo de Deus. Em Deus, eis que o Senhor vem para julgar. E a Sibila. As Sibilas são aquelas bruxas, são aquelas adivinhas do paganismo. Então, no paganismo grego, se você olhar nos textos dos pagãos gregos, as Sibilas falavam que um dia haveria também um julgamento dos deuses. Que, do jeito do pagão falar, sem ele saber, estava falando a verdade. Que um dia Deus julgaria. Pois escute. Dia de ira aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Rei tremendo em majestade, que salvai só por piedade, me salvai, fonte de graça. Recordai, ó bom Jesus, que por mim fostes à cruz, nesse dia me guardai. A buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, tanta dor não seja vã. Juiz justo no castigo, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia.
Pela culpa se enrubesce o meu rosto, ouvi a prece, e poupai-me, justo Deus. A Maria perdoando, e ao ladrão na cruz salvando, vós me destes esperança. Meu pedido não é digno, mas, Senhor, vós sois benigno, não me queime o fogo eterno. No rebanho dai-me abrigo, arrancai-me do inimigo, colocai-me à vossa destra. Quando forem os malditos, para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me. Do espírito contrito, escutai, Senhor, o grito, tomai conta do meu fim. Lacrimoso aquele dia, quando em meio à cinza fria, levantasse o homem réu. Libertai, ó Deus do céu, bom pastor, Jesus piedoso, dá-lhe prêmio, paz, repouso. Pense bem, viu? Porque um dia, eu, você, estaremos lá, diante do Senhor, Rei tremendo em majestade, que salvais só por piedade. Vou contar uma historinha bem ligeirinha. O Papa Pio XI era bem pequenininho, mas era bravo. E lá na Cúria Romana o pessoal tinha medo dele. Sabe qual era o apelido dele? Rei tremendo em majestade. Porque era assim, como Cristo quando vem para julgar. Quando Pio XI aparecia, os cabas logo ficavam... Pois bem, mas Pio XI não é Deus. Se o pessoal tinha medo de Pio XI, imagine do juiz. Rei tremendo em majestade. Então, que Nosso Senhor nos dê a paz. E que você deixe o Senhor reinar na sua vida, para que um dia você possa estar com Ele na glória eterna. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Meus queridos irmãos, não vamos terminar por aqui. Eu tentei comentar rapidamente para você alguns textos da Escritura, do Novo Testamento, que mostram que nossa esperança é Cristo. Vá à igreja, participe da missa, coloque no altar, una ao sacrifício de Cristo, a vida da pessoa a quem você amou na terra.
Saiba, nem a vida, nem a morte nos poderão separar do amor de Cristo. Olhe Jesus nos olhos e o escute dizer a você novamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e crendo é batizado, e batizado recebe o Espírito Santo dele. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não ficará para sempre na morte. Ressuscitará. Uma folha que caiu depois que ela secou me ensinou que Deus se importa com as vidas que criou. A folha que caiu e o vento a carregou me ensinou que mesmo morta seu destino realizou. Acabou com outras folhas adubando aquele chão. E por causa dessas folhas, eis o fruto em minhas mãos. Um amigo que partiu, saudade ele deixou. Me ensinou com seu sorriso uma lição que me tocou. Bem antes de partir, levado pela fé, disse: agora vou pro céu e vou saber como é que é. Diga adeus pros meus amigos e pra quem me quis em paz. Tô voltando para quem me fez. Vou amá-los muito mais. Sei que um dia vou partir e Deus vai me acolher, porque eu sei que Deus se importa com o que me acontecer. O tempo vai passar e eu hei de envelhecer, mas eu sei que alguma porta vai se abrir para me acolher. Não, Senhor, não terei medo. Quando Cristo me chamar, eu carrego seu segredo. Sei que vou ressuscitar.